Vamos começar, né? Só um minutinho agora, né? Estou na área de trabalho aqui para ficar mais prático. Pronto, galera. Vamos lá. Sexta-feira nós terminamos a parte de pronomes, tá certo? Aquela parte mais específica de pronomes, tá bom? Vale lembrar que essa classe gramatical de pronomes é uma das mais importantes, né? Junto dos verbos, se não a mais, né? Do ponto de vista da produção de texto, da transmissão da mensagem, ela é de suma importância porque ela é uma classe gramatical referencial e ela auxilia justamente no processo de coesão textual, tá bom? Ela dá uma organizada, digamos assim, no texto, tá certo? Ela faz com que o texto fique organizado, tenha uma ligação, uma concatenação, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre colocação pronominal, né? Para que vocês dêem uma olhadinha depois nesse QR Code, como sempre fazem, tá bom? Tem uma atividadezinha rápida aí para vocês responderem, ó, introdutória, que é aquela atividade Start, tá bom? E a gente parte aqui agora para conteúdo propriamente dito. Para começar, a gente vai falar aqui, ó, a colocação pronominal, né? Então, ela fala especificamente o seguinte, ó, o que é colocação? Colocação pronominal. Então, ó, colocação está ligado a posição pronominal do pronome, ok? Então, trata-se, na verdade, da posição do pronome em relação ao verbo. Posição do pronome em relação ao verbo. Então, essa posição do pronome, na verdade, o pronome vai aparecer em 3 posições, e aí eu vou lembrar que o pronome é o pronome oblíquo, átono. Pronome oblíquo, átono, tá certo? Então, ele vai se colocar em 3 posições diferentes. Antes, no meio ou depois do verbo. Antes, no meio ou depois do verbo. Ok? Certo?
antes, no meio ou depois do verbo. O fato é que se ele se colocar antes do verbo, nós vamos chamar isso de próclise. No meio do verbo, a gente vai chamar de mesóclise. E depois do verbo, chamá-la-emos de ênclise. Viu o que eu disse agora? Chamá-la-emos ênclise é um caso de mesóclise que a gente vai falar já já. Então, vejam bem. Antes, meio, depois, tá certo? Próclise, mesóclise, ênclise. Então, esse pronome oblíquo, o que é um pronome oblíquo? Tá certo? Tem aquele pronome que funciona como complemento, né? Pronomes que funcionam como complemento do verbo, tá bom? E aí vocês podem olhar naquele quadrinho lá que a gente viu quando estudou pronomes pessoais, né? Então, pronomes pessoais oblíquo, átono. E átono porque são utilizados sem preposição, tá certo? Eles são utilizados sem preposição, ok? Então, parte desse princípio aí, tá certo? Aqui antes de falarmos essencialmente de colocação pronominal, o livro de vocês, ele traz aqui, ó, sintaxe de colocação. A colocação é fundamental, é um fundamento da sintaxe, ou seja, serve como parâmetro para a estruturação de frases, pois estuda a posição em que os termos assumem dentro do texto. Aqui ele vai falar, na verdade, sobre a posição, algo que a gente até já falou aqui, quando a gente estudou substantivo e adjetivo, que é, ó, a posição do adjetivo em relação ao substantivo, se antes ou se depois do substantivo, ok? Então, isso a gente até discutiu, que às vezes ele muda o sentido, ó. Pobre homem, homem pobre, eu usei até pobre rapaz, o exemplo, com vocês, tá certo? Então, isso aqui é só matéria de leitura para vocês, tá bom? Matéria de leitura. Porque a gente já trabalhou isso, tá certo? Aqui, a gente viu isso há pouco tempo. Certas atitudes também, atitude certa, a mesma coisa, né? A posição das palavras. Aqui a gente viu sobre pronomes indefinidos, tá bom? A gente viu isso aqui também, né? Há pouco, então matéria também de leitura. Ok? E colocação dos pronomes ou dos operadores argumentativos está voltado especificamente para o lugar onde se coloca um advérbio, uma conjunção, tá bom? Que também serve como matéria de leitura para vocês, tá certo? Então, toda esta página, para que vocês deem uma lida, tá bom? Dá uma lida nesta página. E a gente vai para a colocação pronominal propriamente dita, que é o nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui o livro já traz a nomenclatura como uma espécie de conceito, tá bom? Colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? Que é o posicionamento desses pronomes, que eles podem aparecer, como eu disse a vocês, antes, no meio ou depois do verbo, tá certo? Então, ó, não faltam exemplos de gramáticos linguistas, pensadores e cidadãos comuns que negam a todo custo a imposição de normas de colocação dos pronomes no Brasil. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no Brasil, gramáticos, pensadores e até nós, réis mortais da língua portuguesa, não seguimos as orientações da gramática, tá certo? Condenamos-nas, tá certo? Constantemente, é isso que ele quer dizer. Em nossa naturalidade prosódica, pronunciamos pronomes átonos como se fossem tônicos. Usamos próclise onde ela é proibida e mesmo assim somos entendidos. O que ele quer dizer com isso aqui? Que a gente comete erro absurdo quanto ao uso de pronomes, por exemplo, quando ele diz que a gente usa pronomes átonos no lugar de tônicos, é quando a gente diz, por exemplo, é para mim fazer, tá bom? Ou então, quando a gente diz assim, me dá o livro, quando na verdade seria
me dá o livro, erroneamente ainda, o me dá o livro, tá bom? Então, é justamente isso que eu quero dizer com essa parte, tá certo? E mesmo assim, a gente é compreendido, ou seja, a nossa cultura, ela absorve essas construções, na verdade, como se fossem construções corretas, né? Do ponto de vista da oralidade, a gente nem pode condenar, porque elas traduzem uma informação, né? A gente consegue entender o outro, então a gente não pode condenar. Mas, do que estamos falando exatamente? Boa pergunta. Estamos falando de colocação dos pronomes oblíquos átomos no português. Lembra-se deles? Estão aqui, ó. São estes os pronomes oblíquos átomos, né? E eles são assim chamados, tá bom? Porque eles funcionam como complemento, certo? Funcionam como complementos, certo? Então, esses pronomes, por não terem força tônica própria, acabam sempre presos. Quando ele diz que não tem força tônica própria e acabam sempre presos, é preso aqueles termos que os exigem como complemento, né? Ele vai dizer justamente isso, que são pronomes que precisam que na verdade representam os complementos, que funcionam como complementos, tá? São sempre presos a um verbo, ó. Tá vendo? Ó? E depositam a sua atonicidade na sílaba tônica, tá certo? De uma outra palavra, como bons monossílabos átonos. Então, como ele diz, deposita sua atonicidade na sílaba tônica de outra palavra. É porque, por exemplo, a gente diz entregou-lhe, como se o lhe fizesse parte dessa palavra, entendeu? E aí a tonicidade dela, por exemplo, passa para a sílaba tônica do verbo que exigiu esse complemento. Então, é basicamente isso. Isso é questão de teoria, certo? Como eu disse a vocês, os pronomes de acordo com o posicionamento que eles vão assumir, tá certo? Então, nós temos uma classificação aí. Os pronomes oblíquos átonos clíticos, né? Em relação ao verbo, possuem 3 colocações possíveis. Lembrem disso, ó, clíticos, tá bom? Lembrem disso aqui, ó. Tá certo? Que de acordo com a posição, a gente vai classificar a partir deste nome, clítico, ok? Por exemplo, se aparece antes, proclítico. Depois, enclítico. No meio, mesoclítico, ok? Vai funcionar assim. Como é que ele se dá? Ó, presta atenção. Amo-te, te amo antes, amar-te-ei. Ok? Ah, professor, esse te amo tá errado? Se for isoladamente, tá. A gente vai ver isso mais pra frente. Tá bom? Porém, ele está posto aí numa condição oral. Tá bom? A gente vai discutir as regras já já e a gente vai ver o que está certo e o que está errado. Ok? É muito comum na língua portuguesa e no nosso dia a dia, vocês fazem isso, nós fazemos isso constantemente, vocês bem mais na condição de aluno. Quando você chega em sala de aula, você diz logo, me dá um caderno aí, me dá essa cadeira aí, me dá teu lápis, tá bom? Diariamente a gente usa essas construções. Me dá isso aí, tá? Todas essas construções, em nenhuma delas a gente empregou o pronome de maneira correta, que gere correção. A gente aprende lá no ensino fundamental, que a gente não deve iniciar uma frase por pronome oblíquo, tá bom? Por quê? Porque o pronome oblíquo tem função de complemento, tá bom? E por essa razão ele não vai assumir uma postura do sujeito. Ponto. Porém, no nosso dia a dia, é só o que a gente faz. Dá o caderno para dar o visto, até o professor faz isso. Me dá teu caderno, me dá teu lápis, me empresta isso, tá? Quando, na verdade, a gente deveria dizer, empresta-me, dê-me o lápis, né? Então, é bem por aí. Essas construções, ou seja, esses posicionamentos que os pronomes vão assumir, eles vão assumir mediante algumas orientações, tá? Então, se liga lá, ó. Por serem objeto direto ou indireto de verbos,
Esses pronomes oblíquos possuem como posição padrão a ênclise. Posição padrão, ênclise. Por que posição padrão a ênclise? Porque a orientação padrão, ou seja, o posicionamento padrão de uma oração é, ó, sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a estrutura padrão de uma padrão de uma oração. A ordem dos termos, no que chamamos de ordem direta, é sujeito mais verbo mais complemento. É isso que ele diz, ó. Que aqui, ó, né, possui como posição padrão a ênclise, ou seja, ele colocado sempre depois do verbo, tá bom? Padrão é isso, tá bom? Então, embora existam casos no idioma em que a próclise e a mesóclise são obrigatórias. Então, por natureza, o pronome oblíquo ele já se coloca depois do verbo, a gente já sabe disso. E ele só vai se colocar antes do verbo se houver algo extraordinário, no meio do verbo se houver algo extraordinário, ou seja, algo que os obrigue a fazer isso, tá? Algo que os obrigue a fazer isso. O que obriga, então, ele a aparecer antes do verbo? Tá bom? O que obriga esses termos a aparecer antes do verbo, na maioria das vezes, é o que chamamos de palavra atrativa ou expressão atrativa, tá bom? Que elas vão aparecer aqui em seguida. Fatores de próclise. Os fatores de próclise são palavras, locuções, estruturas e contextos linguísticos. Essas palavras e locuções e contextos linguísticos, a gente pode chamá-las de palavras atrativas. A gente vai ver cada uma delas depois, tá certo? Palavras atrativas. Então, contexto linguístico que condiciona um pronome oblíquo a assumir a posição de próclise em uma oração. Veja aqui quais são esses fatores. Primeiro passo, olha só. Se ao verbo antecedem palavras de sentido negativo, palavras atrativas, são palavras atrativas também, tá certo? Como nada, ninguém, não, nunca, jamais. E não houver pausa entre eles, ou seja, e não houver vírgula, certo? Se não houver vírgula, tá bom? O pronome oblíquo átono ficará proclítico, ou seja, antes do verbo. Não pode iniciar a frase, tá? Mas fica antes do verbo na estrutura. Por exemplo, nada me abalava naquele momento. Ok? Ó, então, onde está o mi? Ó? Antes do verbo. Por que está antes do verbo? Porque tem um nada, que é o que chamamos de palavra atrativa. Ok? Ó? Ele não se esquece nunca dos amigos, por exemplo. Então, nós temos uma forma verbal, temos o se aqui, ó, antes do verbo, e temos o não, que representa a palavra atrativa, né? Palavra de ordem negativa, assim como outras palavras que a gente vai ver em seguida, mas a gente está falando especificamente de ordem negativa, atrai o pronome para antes do verbo, ok? Mesmo caso aqui, ó, nunca nos encontramos antes, ó, encontramos nos antes, tá vendo, ó? Palavra atrativa. Esquecerei-me ao tal antes, ó. Por quê? Porque tem o jamais, que também funciona como palavra atrativa. Essas palavras, todas elas de ordem negativa. Ordem, né? De ordem negativa. Tá bom? De valor negativo. Ok? Então, por essa razão, tá certo? Elas atraem o pronome para antes do verbo. Tá bom? Aí, ó, como disse, se não houver pausa, né? No caso lá da vírgula lá, se houver pausa entre a palavra e o verbo, porém o pronome não fará a próclise. Passa a ser uma ênclise, por exemplo, tá bom? Por quê? Dei-lhe outro presente.
Então, observa aqui, ó, verbo, a palavra onde está aqui, ó, essa palavra ela deixa de ser atrativa. Por quê? Porque ela está deslocada. Isso mostra que é um advérbio de negação deslocado, tá bom? É de outro lugar e está aí de maneira deslocada. O início da oração propriamente dita está aqui, ó, tá? Então, ela está aí por força apenas de uma condição enfática, por uma condição de valorização. Então, dessa forma, separado do verbo, ela não atrai o pronome para antes do verbo, tá bom? Deixa de ser palavra dativa. Tirou a vírgula dali, o lhe antes do verbo. Não lhe dei o presente, tá certo? Então, sem vírgula, ficaria, ó. Não lhe dei o... Não lhe dei o presente. Ok? Então, atenta para isso aí. Condição 2. Nas orações iniciadas por pronomes ou por advérbios interrogativos, ocorrerá próclise. A mesma coisa, tá certo? Também representam palavras atrativas, tá certo? Todos eles aqui, ó, todos os três são PAs, né? Palavras atrativas, tá certo? Então, ó, se são, ó, pronome antes do verbo, pronome antes do verbo, pronome antes do verbo, ok? Então, são pronomes pronomes proclíticos, ok? Então, fica antenado. Não sei por que me disseste essas palavras. Mesma coisa aqui, ó. Tá bom? Palavra atrativa também, ok? Então, o que são palavras atrativas? Preste atenção. Quais são essas palavras atrativas para que a gente adiante o processo, para a gente entender que palavras atraem? São, como a gente viu antes, palavras de ordem negativa. Essas palavras de ordem negativa pode ser quaisquer uma delas, pode ser palavras denotativas ou advérbios. Indicou negação, ela é palavra dativa. Pronome interrogativo, como a gente viu, né? Advérbios também assume essa postura de palavra dativa. Conjunções assume essa postura de palavra dativa. Locuções conjuntivas, locução adverbial, tá certo? Todas essas estruturas representam palavras atrativas, até o pronome está antes do verbo. Isso é fato, tá bom? Quando não depende de palavra atrativa, há uma condição específica aqui, ó. Preste atenção. Nas orações de teor exclamativo ou optativo. Frases exclamativas ou optativas. Frases exclamativas são aquelas que representam sensações de desejo, como está aqui, ó. Que expressam desejo, sensações físicas, sentimentos, tá bom? E as optativas que expressam especificamente o desejo, tá bom? Nessas frases, o pronome se coloca antes do verbo. Por exemplo, que Deus te abençoe. Isso é uma frase optativa, tá certo? Então, nesta frase optativa, ó, pronome antes do verbo, pronome proclítico, tá certo? Os céus me guardem, por exemplo, também, ó, mesma condição, ó. Que te sirvam de exemplo esses erros. Mesma coisa, tá certo? Se coloca antes do verbo todos pronomes proclíticos, ok? Então, nessas frases também. Em orações subordinadas desenvolvidas, ainda que por conjunção oculta, também se emprega próclise. Aqui, ó. Não sei se nos veremos. Veremos verbo no está antes, porque o se é uma conjunção. Tá certo? Conjunção é também palavra dativa. Se é conjunção condicional. Tá certo? Então, se coloca antes do verbo por essa questão, pelo fato de o se ser uma palavra atrativa, uma conjunção, ok? A mesma coisa com quando, ó, chamarei, quando me chamares, irei. Então, ó, se coloca antes, porque o quando funciona como PA, funciona como palavra atrativa. Quando é também uma conjunção temporal, tá certo? Então, também atrai o pronome para antes do verbo. Os homens que me ofenderam, ó,
Tá vendo, ó? Esse que trata-se de um pronome relativo, né? Introduzindo uma oração adjetiva. Então, nessa condição também, PA. Também palavra atrativa. Palavra que atraiu o pronome. O fato é que se você tirasse essas palavras atrativas aqui, de todas elas que a gente viu até agora, o pronome corria para depois do verbo. Ia para depois do verbo. Ok? Digo que te admiro muito. Então, ó, conjunção integrante. Tá certo? Também palavra atrativa. O ti se coloca antes do verbo. Que queres que eu te diga? Também, ó, conjunção integrante. Também palavra atrativa. Ó, pronome antes do verbo, ok? Então, se liga lá. É uma estrutura específica, ainda com palavra atrativa, né? Então, é só você lembrar que as palavras atrativas são conjunções, advérbios, palavras de ordem negativa, pronomes relativos interrogativos, pronomes indefinidos, tá certo? Ó. Quinto item, quinta possibilidade. Se liga, com gerúndio regido da preposição, ou seja, gerúndio mais preposição, tá bom? A próclise também é obrigatória. Nessa estrutura aqui, ó, em me desenvolver, ó, gerúndio, ó, preposição, ó. Quando acontecer isso, no meio deles, nós temos um pronome proclítico. Né? E não em desenvolvendo-se ou em desenvolvendo-me. Né? Não, coloca no meio dos dois. Em me desenvolvendo, posso dar opiniões melhores. Em se tratando desse assunto, é por isso que a gente usa essa estrutura. Ó. Mais uma vez, gerúndio, mais uma vez, preposição, pronome proclítico, certo? Se liga lá. Quando o verbo vem antecedido de um advérbio ou expressão adverbial, sem que haja pausa, é o mesmo caso da ordem negativa, viu, gente? Entre ambos, também se emprega próclise. É o mesmo caso de ordem negativa, mesmo caso. Os casos de ordem negativa, a maioria deles são advérbios de negação. Então, ó, mesmo acontece aqui, ó. Advérbio, ó. Já te disse, ó. Vem aqui para antes. Então, PA, palavra atrativa, por isso pronome proclítico. Sempre advérbio de tempo, ó. Nos. Talvez de dúvida, nos, antes do verbo, tá vendo? Ó? Todos antes do verbo. Na rua, na rua, adjunto adverbial do lugar, ó. Se briga, ok? Então, essas palavras funcionam como palavra atrativa, por serem advérbios, tá certo? Em casa se discute, ok? Então, ó, mesma coisa, palavra atrativa. Se colocar uma vírgula antes, como a gente já viu, colocou a vírgula, ele vai para depois. Então, se tiver uma vírgula aqui depois do já disse-te. Vai ficar já disse-te. Ponto final. Se tiver uma vírgula depois do sempre, sempre vemo-nos. Tá certo? Talvez, vírgula, odiemo-nos. É assim que funciona, tá bom? Certo. Quando a oração disposta na ordem inversa se inicia pelo predicativo ou pelo objeto direto, também se emprega próclise. Isso é se colocar na ordem inversa e começar ou pelo predicativo ou pelo complemento. Por exemplo, me parecem essas opiniões razoáveis. O que essas opiniões me parecem? Razoáveis. Tá certo? Então, razoáveis é complemento do verbo, né? Então, ele vai funcionar como uma espécie, uma falsa ideia de palavra atrativa, então se coloca antes do verbo, na ordem inversa. Ele está só seguindo a inversão dos termos. Se está na ordem inversa, então o pronome também vai para a ordem inversa, entendeu? É isso. O sujeito está no final, aí vem, ó, a estrutura não é sujeito, verbo, complemento, não é isso? Então, ó, nós temos, ó, essas opiniões, sujeito, verbo, complemento. Tá certo? Então, está seguindo só a ordem inversa agora. Está invertendo os termos, tá bom? Se isso acontecer, né? Pronome também antes do verbo. O beijo me deste quando estavas quieta. Tá? Então, mesma coisa. Ó. Me destes o beijo. Seria me destes o beijo. Tá certo? Então, o pronome se coloca depois, colocaria depois do verbo, como o beijo.
está antes aqui, então, o pronome vem para antes do verbo. O pronome se coloca aqui, ó, antes do verbo, tá certo? Porque o be é complemento e está aqui antes do verbo, ok? Oitavo, quando o sujeito anteposto ao verbo contém um pronome indefinido, tudo, nada, qualquer, todos, alguém, ninguém e por aí vai, ou o numeral ambos, tá certo? Pronome proclítico também, tá certo? Então, ó, ambos se odiavam. Alguém me disse, ó, todos os meninos se entenderam, certo? Você coloca antes do verbo. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Quando o sujeito apresentar algumas dessas palavras, então, ó, ambos, alguém, todos, todas essas três palavras vão funcionar como palavra atrativa, então o pronome vem para antes do verbo, tá certo? Então, muito cuidado, galera, certo? Muito cuidado. Nas orações alternativas, a próclise é obrigatória, tá bom? Nas orações alternativas, né? Aquilo que a gente pode ter duas escolhas, tá bom? Duas opções, né? Então, por exemplo, ou me entendo com ela ou me desentendo contigo, né? Então, nessa situação, ó, pronome proclítico nas situações. Marta, a hora se odiava, a hora se amava. Então, mesma coisa, você, oração alternativa, ok? Eu vou como a gente só tem 3 minutos, eu vou encerrar aqui. Eu vou justificar para vocês aqui. Sim, hoje é 21 do 9. Ó, galera, se liga aqui. Eu vou encerrar por aqui, porque essa primeira parte aqui, essa parte que a gente viu aqui, ela é uma parte mais, digamos assim, regras. Tanto que a gente enumerou aí, ó, 8 possibilidades, tá certo? Aqui a gente vai ver, nessa segunda parte a gente vai ver, por exemplo, só relacionado ao verbo, com um só verbo, tá bom? A gente vai ver as condições mais básicas, é onde propriamente dita a gente vai ver a próclise, a mesóclise e a ênclise, os três casos, né? Os três casos de maneira mais, digamos assim, detalhada, ok? Então a gente vai, eu vou deixar para a próxima aula, justamente para a gente tratar disso. Eu vou trazer um slide também para elucidar mais, para trazer mais recursos, tá bom? Trazer um textozinho titulado de pronominais, tá certo? Que é um texto que representa justamente isso, é um texto que começa falando: me dê um cigarro, não, dê-me um cigarro, diz a gramática do bom negro e do bom branco e do mulato sabido, né? Mas eu esqueci agora o restante do termo, bom brasileiro, né? Fala, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, por exemplo. É justamente para mostrar esse conflito da linguagem, da gramática normativa com a gramática popular. Eu não lembro o texto na íntegra, tá certo? Mas é mais ou menos isso. O conflito do texto é o primeiro e o último verso. O primeiro verso começa com dê-me um cigarro, o segundo verso, o último verso termina com me dá um cigarro, que mostra justamente o conflito entre a gramática normativa e a gramática natural, digamos assim, tá certo? Cultural do brasileiro. Então, eu vou deixar para a gente discutir na próxima aula, tá certo? Já que falta menos de 1 minuto, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode questionar no privado ou pelo grupo me marcando, tá bom? Então, abraço para todos, fiquem com Deus aí, se cuidem, tá certo? Continuem se cuidando aí desses vírus malditos aí. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Fui.